Aproveitando a resenha, quais os pontos você julga mais importante para o criador obter sucesso na canaricultura? Vamos lá. É bem interessante essa pergunta do Fábio, porque, assim, primeiro a gente tem que entender o que seria sucesso, né? E o sucesso, eu acho que ele vai mudando à medida que a gente vai, digamos assim, atingindo etapas, né? Vai passando, transpondo etapas. Na minha cabeça, o sucesso que ele está se referindo e eu sou assim, é quando eu obtenho pássaros o mais perto do padrão possível. Então, assim, eu digo aqui brincando para a turma o seguinte, que eu não quero ganhar em uma determinada cor que eu crio. Eu não quero ganhar. Eu quero ter o melhor pássaro. É diferente, né? A gente sabe que tem, por envolver competição, esse tipo de coisa, tem gente que quer ganhar. Eu não quero ganhar. Eu quero ter o melhor pássaro. Consequentemente, vai acabar ganhando. Mas é um pouquinho diferente. Não é o ganhar que me atrai. É ter o melhor pássaro, né? De estar tentando, né, todas as cores, ele tem um padrão, um standard, um objetivo, vamos chamar assim, e o criador que cria para campeonato, para isso, para seleção genética, esse tipo de coisa, o que ele busca é ter, ou nascer na casa dele, pássaros que mais cheguem perto a esse padrão. Então, assim, essencial na minha visão, é o conhecimento. Alex, o conhecimento é só saber teoricamente o que se busca naquela determinada cor? É importante isso, mas não é o principal, não é o primordial. Então, você saber como deve ser teoricamente um cobre, bacana, né? Preferencialmente estrias largas, contínuas, tonalidade preto, brilhando, lipocromo, como deve ser, desenho de flanco, patas, unhas e bico negro possível. Parará. Teoricamente, você saber isso é importante. Porém, o mais importante é você analisar o pássaro, destrinchar e perceber o que é interessante naquele pássaro e o que ele precisaria teoricamente melhorar. Então, isso é primordial para tudo. Na hora de comprar o pássaro, na hora de acasalar pássaros, então essa percepção, né, o teórico ele é importante, mas saber como deve ser o pássaro é importante. Mas transportar essa informação para a prática é mais ainda. Então, uma pessoa que não tem esse conhecimento, não quer dizer que ele não vai ter sucesso. Ele pode até ter, tá? Mas muito provavelmente passa por uma outra pessoa, ou por um outro amigo criador, o juiz ou não, esse tipo de coisa, que comprou e escolheu os pássaros para ele, ou que acasalou para ele, sabe? Alex, é errado isso? Não, pelo contrário, eu ajudo muita gente nesse sentido, porque eu gosto de fazer isso. Porém, assim, não sei se teria o mesmo gosto se ao invés de se não fosse eu que montasse os casais, fosse uma outra pessoa, percebe? Então, assim, eu acho que é muito importante para o cara ter o sucesso, é justamente isso. O cara saber identificar nos pássaros as características mais variadas, né? Daquele padrão. Uma vez feito isso, fica muito mais fácil. Lógico, óbvio que tem outros fatores também, né? Por se tratar de acasalamento, de combinação genética, tem que ter um pouquinho de sorte, né? Alex, você tá doido? Sorte? Sorte também em tudo na vida, né? Então você acasala dois pássaros, ele tem lá uma N de combinações possíveis para nascer o fenótipo dos filhotes. Então o cara tirou 5 filhotes, ele pode tirar as piores 5 combinações ou pode tirar as melhores 5 combinações. Então tem essa pitadinha de sorte. Grana ajuda, sim. Como tudo na vida, grana ajuda. Alex, eu não tenho grana para estar investindo, comprando pássaros de qualidade, então assim eu não vou obter sucesso? Não, você pode sim obter sucesso. Logicamente que você precisa ter uma base de um conhecimento. O que eu falei como primordial, você tem que ter muito forte,
que é o conhecimento da análise do pássaro, das características, saber julgar o pássaro nesse sentido, né? Julgar no sentido de destrinchar o pássaro e analisar quais são as características que são importantes, esse tipo de coisa. E vai demorar um pouquinho mais, porque você vai pegar um pássaro talvez que não seja daqueles mais caros, então você vai acasalando, você vai ajustando, vai analisando, não pode demorar um pouquinho mais, mas é possível sim, tá? É possível. Mas basicamente, Fábio, falei e volto sempre disso. Conhecimento, cara, conhecimento é fundamental. E quando eu falo a análise, ele passa não só pelo teórico, como na prática, é estar perto dos julgamentos, cara. Assim, a gente percebe nos julgamentos, e aí de diversos clubes, tá? O comportamento é bem parecido. Quando é uma cor do pássaro dele, um julgamento de um pássaro dele, do determinado criador, ele está lá acompanhando. De outras, e às vezes até de longe. Quando não tem pássaro dele na mesa, ele não acompanha o julgamento. Então, assim, quem quer conhecer e ter um domínio maior é fundamental que acompanhe. Às vezes, muitos clubes, né? Assim, em São Paulo, por exemplo, não tem muito isso, que quase toda cidade tem um clube. Mas, assim, em várias regiões do país, aqui no Nordeste, por exemplo, é uma chance única que o cabra vai ter no ano, muitas vezes, porque ele muitas vezes não pode viajar para Itatiba, para o Brasileiro, esse tipo de coisa, de estar vendo um julgamento, vendo uma pessoa que tem mais experiência, né, em julgamentos, analisando o passo, de questionar. Questionar, quando eu falo questionar, não é reclamar, por que você deu esse, tinha que ser isso. Não é isso. É quando terminar os julgamentos, fulano, assim, quais são as características, por que esse ficou na frente? Rapaz, todo juiz tem o maior prazer de explicar, esse ganhou porque ele tem tais características que é buscada. Esse daqui, por mais que tenha essa outra característica bacana, mas outras características que são importantes ele não tem, então ficou para trás. Essa troca de informação, esse ver ao vivo o julgamento é fundamental. Né? Não basta só ler o manual. Ler o manual é importante, ler os artigos, esse tipo de coisa, tudo isso é importante, assistir as lives e tal, é importante. Mas eu acho que assim, o momento onde se aprende mesmo é mesa de julgamento. Então, assim, se tiver possibilidade de acompanhar mais de um julgamento ao ano, faça. Fique ligado nos comentários do juiz. Muitas vezes o juiz não é nem perguntado e fala, né? Você olha para o juiz está olhando, às vezes o juiz está raciocinando alto. Esse branco aqui, cara, ele tem uma plumagem bacana, tem um brilho bacana, mas, a forma da cabeça dele não tá legal. Nesse aqui não tem muito brilho, mas a forma, a plumagem é excepcional. Então, sabe? Então, esse momento é imperdível. Se o cara quer aprender, bicho, é por aí. Algumas vezes em clubes com muitos associados, em clubes com uma grande quantidade de aves, também não é tão facilitado o acesso na mesa de julgamento, não. Então, acaba tendo também essa dificuldade. Mas nada impede que o criador, no final do julgamento, questione o juiz e pergunte o que ele achou de tal cor e das suas aves, etc. Esses clubes, assim, que talvez seja assim nesse tamanho, Roberto, são raríssimos, cara. E diria para você que, assim, onde tem um clube desse, que talvez ele não tenha uma condição de estar ali acompanhando de perto ou questionando muito o juiz, né, para fazer isso, porque até questão de tempo, muitas vezes é tempo, a gente entende, né? Se for comentar todo o julgamento, parar para explicar, às vezes não vai dar tempo de julgar. Mas, assim, onde tem um clube grande, assim, nessa estrutura, com certeza, numa cidade vizinha, ou até mesmo na universidade, tem outros. O que eu estou falando é o seguinte, aproveite. Se der para você visitar uma exposição, acompanhar um julgamento, estar perto, aproveite. Se não der, paciência. Mas, assim, se tiver condição, vale a pena. Vale a pena muito.